Em continuidade ao curso sobre sequestro internacional de crianças, anunciamos a conferência alguns aspectos polêmicos da Convenção de Haia, conceito de residência habitual da criança e métodos de interpretação do tratado. Com a palavra, excelentíssima senhora juíza federal Cláudia Maria Dadico. Bom dia a todos. Gostaria, nessa oportunidade, de reiterar a satisfação da Seção Judiciária de Santa Catarina por receber este evento da imagem sobre esse tema tão relevante e anunciamos a conferência Alguns Aspectos Polêmicos da Convenção de Haia, conceito de residência habitual da criança e métodos de interpretação do tratado. Esta palestra será proferida pela excelentíssima doutora Carmen Tibúrcio, que, além de excepcionalmente simpática, é doutora e mestre em Direito Internacional pela Universidade de Virgínia, professora associada de Direito Internacional Privado e Processo Internacional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é integrante da Comissão de Direito Internacional da EMARF, professora convidada para ministrar curso na Academia de Direito Internacional de Haia e é advogada consultora no escritório Barroso Fonteles Barcelos Mendonça e Associados. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra à excelentíssima doutora Carmen Tibúrcio. Bom dia, obrigada pela gentil apresentação, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar os organizadores desse evento, não só pela escolha do tema, que é um tema tão relevante e que está se tornando cada vez mais judicializado, mas também pela própria seleção dos temas e abrangência do programa. Eu agradeço o convite que me foi feito para participar desse evento tão bem organizado, numa cidade tão agradável, com uma vista maravilhosa na entrada aqui desse prédio. Bom, o nosso tema é um tema específico que envolve a interpretação de um conceito que é fundamental para a Convenção, que é o conceito de residência habitual. Para que nós possamos conversar sobre esse conceito, a nossa apresentação terá duas partes. A primeira parte terá uma análise genérica sobre interpretação de conceitos, expressões contidas em tratados, em geral. E a segunda parte, aí sim, nós discutiremos especificamente o conceito de residência habitual da Convenção. Não é incomum para vocês, na aplicação da legislação, vocês encontrarem determinados conceitos que não foram definidos na própria legislação. Por exemplo, o artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil, que determina que a lei aplicável à capacidade das pessoas físicas é a lei do país em que a pessoa está domiciliada. Então, nesse dispositivo, nós temos que saber o que é capacidade, o que é domicílio. Isso não é só para o direito internacional privado, que esse exemplo que eu dei para vocês é de direito internacional privado, mas também no Código Civil, no Código de Processo Civil, o artigo 88, por exemplo, do Código de Processo Civil, determina a competência da autoridade judiciária brasileira quando o réu tem domicílio no Brasil. Aí, mais uma vez, temos esse conceito domicílio. E a pergunta que nós fazemos é: onde encontrar esse conceito de domicílio? Onde encontrar o conceito de capacidade, que eu havia me referido por força do artigo 7º da Lei de Introdução? Nesses exemplos, porque estamos diante
da Lei de Introdução, do Código de Processo Civil? A resposta é simples. Nós encontramos a conceituação, a interpretação desses conceitos na nossa própria legislação, ou seja, na Lex Fori, na Lei do Foro. E aí é simples. Mas a dificuldade aumenta quando estamos diante de normas convencionais, normas previstas em tratado que também, eventualmente, utilizam conceitos que não foram definidos na própria convenção. Um exemplo, que até é um exemplo comum aos juízes federais, que com certeza vocês já se depararam com a aplicação dessa convenção, é a Convenção sobre Relações Diplomáticas, que se refere a ações reais, que nesse caso não há imunidade de jurisdição, ações fundadas em direito real envolvendo o imóvel situado no foro. Então, a convenção se utiliza desse conceito, ação real, ação fundada em direito real, e aí a pergunta: como conceituar, como interpretar esse conceito? Há duas possibilidades. A primeira é usarmos a mesma lógica do Código de Processo Civil, da Lei de Introdução. Ou seja, quando a convenção ela passa a ser internalizada no direito do foro, ela passaria a ter o mesmo peso do que uma norma interna. E, portanto, nessa primeira alternativa, o juiz, na aplicação de uma convenção, deveria recorrer ao seu direito interno. E, portanto, nessa primeira alternativa, com relação, por exemplo, à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, o juiz deveria recorrer ao seu direito interno para conceituar aquela expressão. Qual é o problema dessa alternativa? É que o grande objetivo de uma convenção é uniformizar, não é isso? E por conta desse objetivo, nós até sabemos que os elaboradores de convenções às vezes ficam meses e até anos discutindo o texto de uma convenção com esse objetivo, uniformizar. Então, se cada país, se cada aplicador do direito dentro de cada país for interpretar aquela convenção à luz do seu direito interno, o grande objetivo da convenção não vai ser atingido, que é o objetivo da uniformização. Então, nós teremos uma situação um pouco estranha, porque uma norma convencional uniformizadora, mas na sua interpretação, cada juiz de cada país seria livre para interpretar aquela convenção à luz do seu direito interno. Por isso, essa alternativa não é boa. A segunda alternativa é interpretar os conceitos da convenção, levando em conta que estamos realmente diante de uma convenção que tem por objetivo uniformizar e, portanto, a interpretação da convenção também deve levar em conta essa finalidade e também deve ser uniforme. E aí, a pergunta é: como interpretar de uma maneira uniforme uma convenção? A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, que está em vigor no Brasil, que foi internalizada, nos artigos 31 e 32, a Convenção dá resposta para essa nossa pergunta:
como uma convenção, e aqui estamos falando genericamente, toda e qualquer convenção, sempre que vocês, no dia a dia de vocês, estiverem diante de uma convenção, como interpretar, como qualificar as expressões utilizadas no texto convencional. E aí a Convenção de Viena diz exatamente isso que eu disse para vocês. O objetivo é uniformizar. Então, não se deve recorrer ao direito interno. A interpretação deve ser feita com base na boa-fé, com base nesse propósito de uniformizar, com base nos objetivos da Convenção. Isso está previsto no artigo 31 da Convenção. E, subsidiariamente, nos trabalhos preparatórios para se verificar o que foi discutido antes da Convenção e também decisões de tribunais internacionais. Então, isso é o que nos diz a Convenção sobre Direito dos Tratados. Aí estamos, então, diante de uma regra geral que a interpretação, a qualificação dos tratados não pode ser feita à luz do direito interno. E aí chegamos à segunda parte dessa nossa conversa, que é o nosso tema específico com relação à Convenção da Haia sobre Sequestro Internacional de Crianças e essa expressão residência habitual. E aí, já diante do que foi exposto, nós já temos uma certeza que essa interpretação não pode ser feita à luz do direito brasileiro. É irrelevante o conceito de residência habitual no direito brasileiro ou qualquer outro envolvendo qualquer aspecto relativo à convenção. Esse conceito de residência habitual é um conceito que já foi utilizado pela Conferência da Haia há muito tempo, em 1902, já há textos da conferência utilizando esse conceito, mas só depois de 56 é que a Conferência da Haia passou a recorrer a esse grande conceito residência habitual, não só como regra de conexão, qual é a lei aplicável às pessoas, às crianças, qual é a lei aplicável? O direito internacional privado diz que nós temos que recorrer a um elemento de conexão, previsto numa regra de conexão. Aqui no Brasil, o nosso, em matéria, a regra geral, a determinação da lei aplicável é em função do domicílio, outros países em função da nacionalidade. A Conferência da Haia abandonou esses conceitos domicílio, nacionalidade e, a partir de 56, recorreu a esse conceito, a esse elemento de conexão residência habitual. Por quê? Porque o conceito, principalmente de domicílio, é um conceito que, no direito comparado, não há uniformidade. Na Inglaterra, domicílio é um conceito afetivo. Ingleses que saem da Inglaterra e vão morar na Índia e passam a vida toda na Índia, mas sempre com aquela vontade, um dia eu vou voltar para a Inglaterra, ainda que nunca voltem, moram na Inglaterra e, interessante, na Inglaterra o domicílio ele é transferido de pai para filho se houver essa vontade de voltar para a Inglaterra. Então, alguém pode ser domiciliado na Inglaterra e que tenha morado a vida inteira na Índia. Isso é domicílio para a Inglaterra. Para os franceses, eles levam em conta o trabalho, a atividade profissional. Ali é o lugar do domicílio. Então, exatamente porque não há uniformidade nesse conceito, a Conferência da Haia esqueceu esse conceito de domicílio
nas suas convenções e passou a utilizar o conceito de residência habitual, não só para a determinação da lei aplicável, mas também para questões atinentes à competência. Só que há um problema. Esse é um conceito que, isso é uma política deliberada da conferência, não está definido. Não está definido. Em nenhum trabalho oficial, em nenhuma convenção, o que é residência habitual. O que se sabe, até da intenção dos trabalhos preparatórios de todas essas convenções, é que houve realmente uma intenção de se abandonar o conceito de domicílio, que é um conceito mais jurídico, em prol de um conceito mais fático, que é o da residência habitual. Mas exatamente o que é residência habitual, isso não está definido em nenhuma convenção. E especificamente na Convenção da Haia sobre Sequestro Internacional de Criança, esse conceito de residência habitual é fundamental e nós vamos ver. Então, também na Convenção da Haia, esse conceito não foi definido. E há outros conceitos também que não foram definidos e que provocam muita dúvida, como, por exemplo, maturidade. Essa é uma outra dificuldade, e até a Natália vai falar para vocês hoje, mais tarde, dentro da discussão dos óbices ao retorno, o artigo 13 da Convenção diz que quando a criança tem maturidade para expressar a sua opinião e se manifestar no sentido de que quer permanecer no estado de refúgio, o juiz deve levar isso em conta. Sim, e aí? O que é isso, ter maturidade? A Convenção tampouco define. E vemos que a jurisprudência oscila com muita dificuldade para poder encontrar uma interpretação uniforme dessa expressão. Por outro lado, há outros termos utilizados pela Convenção que foram definidos. Criança. Criança, a Convenção diz o que é criança para os fins da Convenção. Precisa ter até 16 anos. Não importa o que o direito brasileiro diga a respeito. Para a Convenção da Haia de sequestro, criança é o infante até 16 anos de idade. Direito de guarda e visitação são também definidos na Convenção no artigo 5º. Remoção e retenção ilícita, também há definição no artigo 3º. Então, obviamente, quando há definição, temos ali a resposta às nossas indagações. Mas quando não temos essa definição, aí a dúvida é como definir esses conceitos. E como lhes disse, o conceito de residência habitual é fundamental para a Convenção, é o grande pilar da Convenção. A Convenção da Haia é uma convenção de cooperação jurídica e, por isso, ambos os países, ou seja, o país que está solicitando o retorno e o país do refúgio, ambos devem ser parte da convenção. Se um deles não for, a convenção não pode ser aplicada. Tanto que houve um caso muito famoso, já há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que envolvia um menino, Elian, cubano, que foi uma história trágica. O menino morava com a sua mãe e o seu padrasto em Cuba, e eles saíram de Cuba para imigrarem para os Estados Unidos ilegalmente, até naquela situação chamada de boat people. Eles saem de barco e vão tentar ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Esse barco naufragou,
todos morreram, com exceção do Elian. A mãe e o padrasto da criança morreram, e aí o naufrágio aconteceu próximo à costa norte-americana, a criança foi resgatada nos Estados Unidos, e depois se seguiu uma disputa muito triste e interminável sobre o destino da criança. E esse caso, por exemplo, não envolveu a aplicação da Convenção da Haia. Por quê? Porque um dos países não era parte da convenção, que era Cuba. Então, uma das grandes premissas de aplicação da convenção é que ambos os países do Estado, ou seja, o Estado requerente e o Estado requerido, devem ser parte da convenção. Mas, então, especificamente envolvendo essa questão do Estado requerente, aqui a gente estava falando da importância desse conceito de residência habitual para a convenção. Nós, em primeiro lugar, temos que destacar o que a convenção determina, que para a aplicação da convenção, a criança tem que ser residente habitualmente num país membro da convenção. Então, aí estamos diante da primeiro elemento, a primeira razão de importância desse conceito de residência habitual. A criança tem que ter residência habitual antes do sequestro num país membro da convenção. Segunda referência à residência habitual na convenção diz respeito à lei aplicável. O conceito de remoção ou retenção ilícitas, que é um conceito fundamental para a convenção, obviamente, só se pode recorrer à convenção se houve remoção ou retenção ilícita. E para eu concluir se a retenção ou a remoção, para que eu possa concluir se foi ou não ilícita, eu preciso examinar a lei sobre guarda do país da residência habitual, a lei material. Então, mais uma vez, aí o conceito de residência habitual quanto ao direito material aplicável para definir direito de guarda, para que eu possa concluir se a remoção ou retenção foi ou não ilícita. E, finalmente, mais uma vez estaremos diante desse conceito de residência habitual para fins de competência, prevista no artigo 16, indiretamente, porque a convenção, ela parte de uma lógica que o juízo natural, o juiz mais adequado para definir a vida da criança, o destino da criança, é o juízo do país da residência habitual da criança. Então, vejam, esse é um conceito fundamental para a convenção, para a sua aplicação, para a determinação da lei aplicável ao mérito do direito de guarda, para que possamos concluir se houve ou não retenção ou remoção ilícita, que é caso de aplicação da convenção, e, finalmente, essa regra de competência, para sabermos qual é o juiz competente para decidir sobre o destino da criança. E aí, como lhes disse, a Conferência da Haia não produziu nenhum documento sobre como conceituar, qualificar esse conceito. E a dúvida é se esse conceito é eminentemente fático ou se há algum elemento jurídico adicional na definição do conceito. A lógica da convenção, qual é a lógica da convenção? Uma família que mora nos Estados Unidos, uma família binacional, essa é a situação típica, a mãe brasileira e o pai norte-americano moram nos Estados Unidos e lá formam uma família. O casamento não dá certo. E aí, a mãe se vê numa situação
estou aqui nos Estados Unidos, o casamento está desfeito, minha família está no Brasil, eu quero voltar para o Brasil. E aí a mãe traz a criança, ou as crianças, para o Brasil sem autorização paterna. Então, a convenção determina o seguinte: a lei aplicável para a determinação do direito de guarda, para que possamos concluir se a remoção foi ou não ilícita ou a retenção, é a da residência habitual aos Estados Unidos. E o juiz competente para decidir o destino da criança, com quem a criança vai ficar? Quais são as regras atinentes à visitação? É o juiz norte-americano. Esse é o juiz natural, é o juiz mais próximo das provas, que tem melhores condições de verificar qual é o melhor interesse da criança. Porque imagine uma criança que é trazida aqui para o Brasil, e aí, 2 meses depois, o juiz brasileiro teria que decidir o que é melhor para a criança, mas as provas, a maior parte delas, pelo menos, vai estar no exterior. Então, a lógica da convenção é essa, e essa é a situação típica. A convenção foi pensada exatamente para essa situação. E aí, diante dessa situação típica, a criança deve retornar ao país da residência habitual, e lá o juízo do país da residência habitual é que tem melhores condições de decidir o destino da criança, que não será necessariamente permanecer sob a guarda do pai. Eventualmente, o juízo do país da residência habitual pode decidir que o melhor para a criança é permanecer sob a guarda da mãe e estabelecer as regras de visitação. Então, reparem, isso é uma regra de competência. Quem decide é porque é o juiz natural, é o que tem melhores condições de decidir, é o juízo do país da residência habitual. Então, essa é a situação típica e, estatisticamente, a maior parte dos casos está nessa situação. E é uma situação que a convenção traz a resposta que a criança deve retornar. Mas, em alguns casos, há dúvidas sobre o que fazer, até por conta da definição desse conceito de residência habitual. Quando a família se desloca, quando não é uma situação como a que eu acabei de mencionar, de uma família que sempre morava nos Estados Unidos e que a família se desfez e a mãe veio para o Brasil. Quando não é assim, quando a família se movimenta, é transferida por conta de trabalho, como determinar a residência habitual? Aí, sim, estamos diante de dificuldades, tanto que, até para que há inúmeros casos na jurisprudência estrangeira e brasileira que enfrentaram essa questão, mas eu selecionei até 2 bem recentes e que foram definidos, ou que enfrentaram essa discussão, um pela Suprema Corte americana e o outro pela Suprema Corte inglesa. Em 2013, a Suprema Corte norte-americana enfrentou essa dificuldade diante da seguinte situação: um homem americano que trabalhava na base militar americana na Alemanha casou com uma escocesa e foram morar na Alemanha. Tiveram uma filha na Alemanha. Ele, militar norte-americano, foi mandado para o Afeganistão. Ela, escocesa, na Alemanha, sozinha, o que ela faz? Ela volta para a Escócia com a criança enquanto ele está no Afeganistão. E aí, por outro lado, o casamento deles não estava passando uma fase tão boa e ela
permanece na Escócia, mesmo depois dele voltar do Afeganistão. Ele primeiro volta para a Alemanha, para onde ele trabalhava, depois ele volta para o Alabama. Enquanto isso, ela continua na Escócia com a criança, eles se vendo esporadicamente, e aí eles fazem um acerto e ela vai para o Alabama com a criança e se envolve em alguns problemas que, inclusive, levam à sua deportação. E a criança permanece com ele. E aí ela, com base na convenção, pede o retorno da criança, alegando que a residência habitual da criança era a Escócia. Mas reparem que a situação é uma situação difícil, não é uma situação simples como aquela. E aí a primeira e segunda instância decidiram que a residência habitual da criança era a Escócia. E a criança deveria retornar para a Escócia. E a criança efetivamente retornou para a Escócia. Mas o que chegou até a Suprema Corte, ainda a discussão principal se realmente ali era a residência habitual da criança e como esse conceito deve ser definido, que isso é uma questão jurídica, mas uma outra questão interessante é se fazia ainda algum sentido que a Suprema Corte apreciasse a questão, tendo em vista que a criança não estava mais nos Estados Unidos. E aí a Suprema Corte disse, claro que faz sentido, existe jurisdição sobre o caso, não é porque a criança não está nos Estados Unidos que deixou de fazer sentido, de interessar ao sistema norte-americano, e o caso está prosseguindo e ainda está em aberto. É um caso bem recente, decidido pela Suprema Corte americana. Agora, 2014, mais recente ainda, um caso decidido pela Suprema Corte inglesa. Uma família que morava na Inglaterra, marido inglês, mulher espanhola, 4 filhos. A mulher espanhola leva os 4 filhos para a Espanha. As crianças, durante o período da residência na Inglaterra, tinham o hábito de ir e vir para visitar a família materna, mas sempre morando na Inglaterra. E até que, nesse momento, em 2012, as crianças vão com a mãe para a Espanha. Há dúvidas com relação a que combinação foi feita entre os pais. Se as crianças foram para a Espanha por um período ou se foram morar definitivamente, isso não está claro. Isso não se conseguiu constatar. Mas aí as crianças foram para a Espanha, mas havia sido combinado que elas voltariam para passar o final de ano com o pai na Inglaterra. Os 4 voltaram e as crianças queriam ficar na Inglaterra. Eles esconderam os passaportes para não... Isso é bem coisa de criança, eu estou vendo. Quem riu sabe, tem filho e sabe que é bem possível. As crianças esconderam os passaportes e aí as crianças não puderam voltar e, obviamente, daí surgiu todo o problema e, posteriormente, o pai resolveu levar em conta a vontade das crianças e as crianças lutar para que as crianças permanecessem na Inglaterra e a mãe pedindo retorno. E, mais uma vez, a dúvida, qual é a residência habitual dessas crianças? Que sempre moraram na Inglaterra e que, por um prazo menor do que 6 meses, estavam na Espanha e com dúvidas acerca da intenção dessa ida para a Espanha. E o que chegou até a Suprema Corte inglesa? Porque nas instâncias inferiores eles entenderam que a residência habitual da criança era a Espanha, que era onde elas estavam morando antes da retenção das crianças na Inglaterra.
E o que a Suprema Corte inglesa disse é que, para a definição de residência habitual, não basta ver a intenção dos pais. É importante ver também o que as crianças acham. Qual é a percepção das crianças quanto à sua residência? Onde que elas moram? Como se alguém perguntasse para uma criança, onde você mora? Exatamente essa lógica. E foi isso que a Suprema Corte inglesa disse, que a percepção das crianças era importante, e aí voltou para as instâncias inferiores para que se pudesse responder a essa questão. A Corte Europeia de Direitos Humanos já enfrentou alguns casos envolvendo também essa ideia de residência habitual. Mas no contexto da Corte Europeia, qual foi a discussão? Porque, como a gente até falou, qual é a situação típica? Uma família que mora na França, a mãe espanhola, a família se desfaz, e aí a mãe quer levar as crianças para a Espanha. E leva as crianças para a Espanha ilicitamente, e aí o retorno é pedido, e dentro da lógica da convenção, a criança retorna para a França, que é o país da residência habitual. Então, em todos esses casos, a justiça local determinou o retorno da criança para o país da residência habitual. E aí, a mãe, que tinha perpetrado o sequestro, recorre à Corte Europeia de Direitos Humanos com base no artigo 8º, que diz isso é uma violação ao direito da vida em família. Por quê? Porque eu estou aqui na Espanha e meus filhos estão na França. E aí? E aí, em todos os casos, a Corte Europeia considerou que não há uma violação ao direito à vida em família na aplicação dessa ideia de residência habitual, ou seja, que é legítimo que a lei aplicável e o juízo competente para decidir sobre um destino de uma criança seja o do país da residência habitual. Estou me enrolando um pouquinho com... Bom, então, o que nós vemos é que a grande dificuldade na aplicação da convenção está diante dessas situações que envolvem uma família que tem muita mobilidade. O pai, a mãe é transferido, a família vai, ou parte da família vai, a família vai para um lugar e vai para o outro. Então, essas são as situações que suscitam polêmicas. E aí, especificamente com relação ao conceito de residência habitual, nós perguntamos, em que momento essa residência habitual é transferida? No momento em que a família se muda ou um tempo depois? A intenção dos genitores é importante, a perspectiva da criança é importante, ou seja, nessas situações é que surgem as dúvidas para que se possa definir residência habitual. Há duas grandes possibilidades. Residência habitual é um conceito fático e só fático. Eu tenho que ver onde a criança está residindo, um conceito objetivo, concreto, com alguma habitualidade, com alguma permanência. O interessante é que, inclusive, eu quero recomendar a vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a convenção, há um trabalho extraordinário feito pela Elisa, isso está disponibilizado no site da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado. A Elisa Pérez Vera fez um trabalho para
explicar a lógica da convenção. E esse texto está disponível em inglês e em espanhol no site da Conferência da Haia. A Elisa Pérez Vera diz que esse é um conceito fático. Quero deixar claro que a convenção não diz nada, mas ela diz que é um conceito fático e muito objetivo, que você olha e constata. Alguns países adotam esse critério. Mas qual é o grande problema desse critério? De ser só fático. Porque muitas vezes, quando a criança é ilicitamente transferida para algum lugar, ela passa a faticamente estar residindo naquele país. Então, se o olhar é só objetivo, onde que a criança está com alguma habitualidade, uma criança que é trazida ilicitamente do exterior para o Brasil pela mãe, ela, após alguns meses, ela tem residência habitual, sob esse olhar, aqui no Brasil. Então, esse é o grande problema da conceituação meramente fática desse conceito. A segunda alternativa é um misto de fático com jurídico. E a maior parte dos países adota esse sistema. Ou seja, você constata, mas você também faz uma análise da perspectiva da criança, dos pais, você examina alguns outros elementos para responder a essa pergunta sobre residência habitual. Só que isso é tão complicado que nem nos Estados Unidos, internamente, eles têm um consenso quanto a isso. Quanto tempo eu ainda tenho? 15 minutos, tá? Que nem nos Estados Unidos, internamente, eles têm um consenso quanto a isso. Ou seja, há um consenso que o conceito não é só fático, mas o que mais ele contém, isso não está claro. Algumas decisões americanas, e essa que eu coloquei, ela é representativa, há dezenas de outras seguindo essa mesma linha, há uma primeira possibilidade, que o que é importante não é só a verificação do elemento objetivo, do lugar onde a criança está, mas também a vontade dos pais. Então, para uma ótica dentro dos Estados Unidos, além dessa visão objetiva, se tem que verificar a vontade conjunta dos pais. Por quê? Porque a mudança de residência habitual não pode ser feita unilateralmente, depende da vontade de ambos. E representativo é esse caso Moses versus Moses, um caso muito interessante e difícil. Uma família que morava em Israel e a mãe queria levar os filhos para os Estados Unidos, que os filhos estudassem inglês, que tivessem contato com a cultura americana. Isso tudo foi combinado com o pai, e foram todos para os Estados Unidos. E aí, a ideia é que eles ficassem um período e depois a mãe convenceu para ficarem um pouco mais, o pai vinha visitar, até ela chegar um dia e dizer: não volto mais, quero ficar nos Estados Unidos, não quero voltar para Israel. E aí, a dúvida, sim, e o pai pede o retorno das crianças a Israel, dizendo que Israel era a residência habitual das crianças. E aí vem a dúvida, afinal, qual era a residência habitual depois que as crianças passaram mais de um ano nos Estados Unidos, morando, estudando na escola? E aí, nesse caso, as cortes americanas disseram: o que realmente é importante é examinar a vontade dos pais. O que o pai decidiu quando as crianças vieram para os Estados Unidos? Que era uma mudança definitiva ou que elas estavam vindo só por um período para estudar inglês? Porque não basta só a mãe decidir, o pai também teria que decidir, e por conta disso as crianças deveriam retornar. Então, sob essa ótica, o que é importante é a verificação da vontade conjunta de ambos.
Outra possibilidade é olhar só a ótica da criança. Para a criança, onde que ela tem residência habitual? E esse caso, Friedrich versus Friedrich, é representativo dessa visão. Era um caso que envolvia uma mãe norte-americana que trabalhava numa base militar alemã, muitos problemas envolvendo bases militares na Alemanha. A mãe conheceu o pai alemão que trabalhava na base, tiveram uma filha, e aí ela voltou com a criança para os Estados Unidos e o pai pede o retorno, dizendo que a residência habitual da criança era a Alemanha, e as cortes americanas entenderam que sim, que para a criança era lá o ambiente dela, era onde ela tinha amigos, era a língua que ela falava. Então, o que era importante era esse enfoque da visão da criança. E, então, uma terceira possibilidade é examinar não só a visão da criança, mas também a vontade conjunta dos pais. E esse caso, Silverman versus Silverman, seguiu essa linha de verificação, o que os pais tinham decidido e como a criança vê a situação. E no Brasil? No Brasil, nós já tivemos alguns casos envolvendo essa discussão de residência habitual. Esse caso foi um caso até muito interessante do TRF da 5ª Região, envolvendo uma família que morava na França e veio tentar a vida no Brasil. O pai veio primeiro. Aqui eu transcrevi trechos da ementa que relatam essa história. O pai veio primeiro, arranjou apartamento, matriculou as crianças na escola e depois veio a mãe e as crianças. Vieram todos e pouco tempo depois, 1 mês e pouco depois, o pai mudou de ideia e queria voltar para a França. E aí ele pede o retorno da criança. E a dúvida era, qual era a residência habitual dessas crianças? A França, onde elas moraram toda a vida, ou o Brasil, porque isso era inequívoco, a família havia decidido tentar a vida aqui no Brasil, e ele mudou de ideia. Então, essa decisão, aí eu transcrevo os trechos que eu achei relevante, demonstra que o tribunal considerou importante a vontade conjunta dos pais. E reparem, o tribunal chega a dizer que a mudança da residência habitual se deu no momento que a família chegou no Brasil. Mesmo que 1 mês depois ele tenha mudado de ideia, essa mudança da residência habitual foi imediata. Ela se dá em função da vontade, ou seja, o casal decidiu lá na França, vamos para o Brasil. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, a família toda, houve a mudança da residência habitual. E aí, levando em conta só a vontade e não a habitualidade. Reparem. Essa outra decisão é do STJ, que foi um caso até muito famoso envolvendo a Noruega, que foi um caso que acabou... Esse eu fico achando que deve ser um caso emblemático, né, Jorge? Porque é um caso que teve 2 sequestros. A família veio para o Brasil, da Noruega, mãe brasileira, pai norueguês, família vivia na Noruega, a família decidiu vir para o Brasil, mas o que se constatou é que essa decisão foi uma vinda temporária, como uma tentativa de passar um período aqui, mas com a ressalva da volta da família. E aí, pouco tempo depois,
o pai, num passeio que ele fez com as crianças para Búzios, ele sai do país com as crianças e vai para a Noruega. E aí, a mãe vai para a Noruega, lá há uma disputa judicial, o judiciário se manifesta e a mãe perpetra um novo sequestro e traz as crianças aqui para o Brasil. E aí a dúvida era qual era a residência habitual dessas crianças e o nosso judiciário, isso chegou até o STJ, entendeu que a residência habitual das crianças era a Noruega, que era o país ao qual as crianças estavam mais ligadas. Tinha havido uma decisão judicial nesse sentido. Quando eles vieram aqui para o Brasil, eles vieram com essa intenção de passar um período, então isso foi analisado e se decidiu que a residência habitual era Noruega. Essa outra decisão do STJ reconhece, aqui não era uma discussão sobre como definir residência habitual, mas sim a legitimidade do conceito de residência habitual para fins de competência, ou seja, de que o juízo mais adequado para decidir sobre o destino da criança é o da residência habitual da criança. E, finalmente, duas grandes dúvidas. É possível a criança ter mais de uma residência habitual para fins da convenção? Sim, é possível. Agora, é claro que, no momento da aplicação da convenção, se deve escolher uma delas, porque é impossível se devolver a criança para 2 países ao mesmo tempo. Então, a criança que tem 2 residências habituais, o que não é incomum, na Europa isso acontece com muita frequência, família que tem casa num país e casa no outro, então, isso o julgador pode se ver diante de uma situação como essa e como definir a residência habitual. Então, a doutrina e a jurisprudência nos dão critérios para dizer, havendo mais de uma residência habitual, se uma for o foro, prevalece a do foro. Outra alternativa é olhar sob a ótica da criança, para qual delas a criança está mais ligado. E uma última possibilidade é levar em conta se há alguma superposição, em primeiro lugar, uma residência habitual foi adquirida e depois outra, se levar em conta a mais recentemente adquirida. E, finalmente, a última dúvida, e é possível a criança não ter residência habitual? O grande problema é que se chegar à conclusão que a criança não tem residência habitual, não se pode aplicar a convenção, porque foi o que a gente viu, que a convenção leva em conta, e para determinação da lei aplicável para o juízo competente, a ideia de residência habitual. Então, a doutrina também nos dá alguns elementos até para evitar a não aplicação da convenção e diminuir um pouco as exigências, os requisitos para a conceituação de residência habitual, e aí usar residência ordinária, ocasional e até mesmo o paradeiro da criança para que a situação não fique sem solução. Bom, então, eu sei que eu não dei respostas para vocês, eu só mostrei que esse conceito é um conceito importante, difícil, tem que ser definido não à luz do direito interno, mas à luz do direito internacional. O grande problema é que eu não mostrei para vocês qual é o conceito do direito internacional, porque não existe. Na verdade, esse é um conceito difícil. A sorte disso é que há bem poucos casos que ensejam essa dúvida. Bom, com isso eu agradeço
a atenção de todos, me coloco à disposição. Os organizadores do evento vão receber as perguntas por e-mail e eu, com muita satisfação, irei respondê-las e encaminharei as respostas para aqueles que enviaram as perguntas. Muito obrigada.